Eu saúdo os amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, mesmo sabendo que o culto hoje é online, mas nós todos vamos estar unidos num só Espírito para louvar o nome do Senhor e engrandecer o seu santo nome. Nós vamos neste momento orar ao Senhor, clamando a Ele que Ele possa nos conduzir neste momento, na leitura da palavra, nos louvores, na meditação, que Deus possa estar usando a cada um dos seus servos neste momento, para que tudo que aconteça seja para o louvor e a glória de nosso Deus. Vamos orar, vamos clamar a Deus neste momento por nossas vidas. Pai, te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Pai, por este momento, Senhor, que temos, Senhor Deus, para cultuar a Ti. Te clamo, ó Deus, por cada um dos teus servos, Senhor, que possam, ó Deus, para honra e glória do teu nome, poder estar ouvindo esta mensagem desta noite, estar louvando a Ti, estar engrandecendo o seu santo nome, estar, ó Deus, sendo fortalecido através da Tua palavra, Pai. Te clamo, Deus, a Tua graça, ó Deus, para cada momento deste culto, Senhor. Te peço, meu Deus, que o Senhor possa usar o Teu servo, Deus, na direção do culto, Senhor. Os louvores serão entoados a Ti, a mensagem que será pregada, Senhor. Pai, que o Espírito Santo possa conduzir, ó Deus, a cada um de nós, Senhor. E que tudo o que aconteça nesta tarde seja para o louvor e a glória do Seu santo nome. Visita, ó Deus, cada lar neste momento, Senhor. Abençoa cada um dos Teus servos em seus respectivos lares, Senhor. Derrama a Tua graça sobre cada um deles também, ó Deus. E nos une, ó Deus, no Teu serviço, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos louvar o Senhor com o cântico do nosso hinário agora, que é o 114 do nosso hinário. Nós vamos estar adorando a Deus com este cântico. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz, nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glórias do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, tendo alegria da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém, meus amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias agora para uma leitura da Palavra de Deus. Eu vou
ler, né? E os irmãos em casa também vão acompanhando através das suas Bíblias, né? No Salmo 89, será lido dos versículos 1 ao 18. Salmo 89, dos versículos 1 ao versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamam a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu as confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é soberano, é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, temível sobre todos os que rodeiam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amaias. Calçastes a Raabe com um ferido de morte, e o teu poderoso braço dispersastes os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu fundastes. O norte e o sul, tu os criastes. O tambor e o homem exultam em teu nome. O teu braço é amado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilos, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Senhor de Israel o nosso rei. Que Deus possa aplicar esta palavra em nossos corações. Nós vamos agora louvar o Senhor, né? Eu convido os irmãos que vai estar entoando cânticos de louvor ao nosso Deus. Vamos estar engrandecendo o nome do nosso Deus neste momento. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É bom louvar ao Senhor, bom render graças ao seu nome. E nesse momento vamos exaltar o nosso Deus, pois a sua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É um Deus semelhante ao nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos louvar o Senhor, dizendo: Ele é exaltado, o nosso Rei é exaltado nos céus. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado
eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Aleluia. Nosso Deus, Ele é exaltado, Ele é Rei sobre todos. E Ele é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, em quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
nós louvamos o Teu nome, por podermos, Pai, cantar ao Senhor, bendizer ao Senhor que é grande, que tem nos abençoado, que tem nos guardado, que tem nos ajudado, Senhor, na luta contra o inimigo. Te pedimos, Senhor, recebe a nossa gratidão, os nossos louvores, para a glória do Teu nome. Continua ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, vamos agora, com base nesse texto, no livro de Levítico, capítulo 26, dos versículos 40 a 45. Vamos observar este texto para nós aqui confessarmos os nossos pecados. Levítico 26, do 40 ao 45. Diz assim a palavra de Deus: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem e andarem contrariamente para caminho pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, e o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão. Da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará os seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estão eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los, e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança como seus antepassados, que tirei da terra do Egito, vista a vista das nações, para lhes ser o Deus, porque eu sou o Senhor. Vamos confessar os nossos pecados, vamos fechar os nossos olhos neste momento, vamos apresentar a Deus as nossas vidas. Mesmo que no momento de lutas a gente entristeça, mas devemos saber que Deus tem o controle de todas as coisas, e a misericórdia está no Senhor. Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, porque sei, ó Deus, que Tu és soberano em todas as coisas, e o Senhor não esquece do Teu povo. O Senhor tem misericórdia do Seu povo, apesar das nossas faltas, da nossa infidelidade, Tu, Senhor, permaneces fiel em tudo aquilo que prometestes. Te peço, meu Deus, que o Senhor possa perdoar as nossas faltas, Senhor. Até as que nos são ocultas, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Pai, e não lembra mais dessas faltas, Senhor. Mas te clamo, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir no seu caminho, nos conduzindo, Senhor, à sua vontade. Que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome com nossas atitudes, com nossos feitos, com as nossas palavras, Senhor. Te peço, ó Deus, que não nos deixe nesta forma que vivemos, pecando contra Ti. Nos corrige, Pai, pois sabemos que Tu nos ama. Nos leva, Pai, a andarmos retamente em Teus caminhos, a engrandecer o Teu nome, porque só o Senhor é Deus e é eterno. Bem como o Senhor perdoa os pecados do Teu povo, o povo de Israel, continua, ó Deus, estendendo a Tua misericórdia, o Teu perdão, para com todos aqueles que ainda Te buscam nesses dias, Senhor. Que seja até a eternidade para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.
eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro, eu sou o vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Deus vai falar aos nossos corações através da sua palavra. Reverendo Eudes está com a palavra. Meus irmãos, eu saúdo a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos novamente aqui, exatamente, transmitindo o culto virtualmente, sem podermos nos reunir presencialmente. Esperamos que seja realmente apenas por 15 dias. Em nome de Jesus, a nossa oração tem sido para que não passe deste prazo e a igreja deve continuar orando, né? Também nesse sentido, em nome do Senhor Jesus. Não é fácil para nós que aqui estamos, né? Pessoal, os irmãos do louvor, da direção, da pregação, estarmos aqui na igreja e não podermos contemplar a presença dos irmãos aqui conosco, não podermos desfrutar dessa comunhão cristã, abençoada por Deus, estabelecida por Ele, abençoada por Ele. Como é difícil, irmãos, para todos nós, com certeza. Vamos continuar orando para que esse tempo aí de pandemia possa realmente acabar o quanto antes, segundo o propósito de Deus, é claro, que possamos voltar o mais breve a nos reunir presencialmente na casa do Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos convidar a todos a abrirem a palavra de Deus no livro de Josué. O livro de Josué faz parte dos livros históricos da Bíblia. Livro de Josué, capítulo de número 7, irmãos. Nós queremos compartilhar o que está aqui nesse capítulo. Nós queremos começar, embora iremos considerar e levar, claro, em consideração todo esse capítulo, também alguns acontecimentos do capítulo anterior. Nós queremos iniciar lendo nesse capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 5. E depois, no decorrer do sermão, nós iremos, claro, lendo alguns outros versículos desse mesmo capítulo. Josué, capítulo 7. Eu vou fazer a leitura, irmãos, do verso 1 ao verso de número 7. Digo, ao verso de número 5. Os irmãos acompanhem em suas casas a leitura da palavra do Senhor. Seja com a Bíblia em mãos, nesse instante, acompanhe a leitura, participe do culto, mesmo que virtualmente, mas é um culto ao nosso Deus.
Diz assim a palavra do Senhor: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando Josué, pois Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Ai era mais uma das cidades a ser conquistada. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que será que Deus quer falar conosco, com a sua igreja, com o seu povo, com as famílias da igreja, através desse texto? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós bendizemos e enaltecemos, exaltamos o Teu santíssimo nome e Te agradecemos, ó Deus, por termos essa liberdade, embora momentaneamente, Pai amado, restrita, de pregarmos a Tua palavra. Rogamos nesse momento que o Teu Santo Espírito venha nos conduzir, ó Deus, na reflexão, na meditação da Tua Santa Palavra. Fala, ó Senhor, aos nossos corações, ilumina nosso entendimento, que possamos compreender a Tua vontade para conosco, enquanto famílias do Senhor, que faz parte do Teu povo. Assim Te pedimos, assim Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Do ponto de vista da medicina, uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos, diferentes e sem causa específica. Mas do ponto de vista, irmãos, figurado, ou seja, no sentido figurado, síndrome é um conjunto de sinais ou de características que, em associação com uma condição crítica, são passíveis de despertar insegurança e medo. E é isso que nós estamos vendo aqui nesse texto e no seu contexto, nesse relato desse episódio da história do povo de Israel, em associação exatamente com um momento crítico, vem despertar no coração do povo medo e insegurança. E exatamente é o que nós podemos ver nesse texto. E eu gostaria então de olhar para esse texto, observando o seu contexto, e dizer que nesse livro de Josué, que foi escrito exatamente por Josué, cujo nome significa Deus é salvação, escrito por ele aproximadamente no ano 1380 a.C., esse livro de Josué que compreende um período de 24 anos da história do povo de Israel. O livro relata inicia com a morte de Moisés até a morte do próprio Josué, abarcando assim um período de 24 anos de história do povo de Israel. Este livro que tem como um versículo base ou chave o verso 2 do capítulo 1, que diz: Moisés, Deus falando a Josué, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É Deus chamando Josué exatamente para, digamos assim, ser o sucessor de Moisés. Esse é o versículo-chave desse livro, porque nesse livro nós podemos ver o povo de Israel conquistando a terra prometida, conquistando a terra de Canaã. Esse é o livro da conquista da terra prometida, quando o povo estava sendo liderado
exatamente por Josué. E nós podemos considerar aqui, irmãos, uma divisão didática desse livro. Podemos dividi-lo didaticamente da seguinte forma: dos capítulos 1 a 5 desse livro, nós podemos ver ali a preparação do povo para poder entrar na terra prometida. E dentro desses capítulos de 1 a 5 está ali a travessia do Rio Jordão, é claro, como os preparativos para entrar na terra prometida. Então, dos capítulos 6 a 12, nós podemos então ver a conquista em si da terra prometida. O povo já está na terra prometida e passa então a conquistar a terra, a lutar, a batalhar contra os povos que estavam ali naquela terra, para poder vencê-los, destruí-los e assim conquistar a terra. Do capítulo 6 ao 12 você vai exatamente ver isso acontecendo no livro, na sequência do livro. Dos capítulos 13 a 22 acontece a partilha da terra. Após conquistar a terra, então a partilha vai ser executada. Eles pensaram nisso antes, como iriam dividir a terra, partilhar a terra, mas só depois que conquistam a terra é que vão exatamente, efetivamente partilhar a terra, dividir a terra para as tribos, todas as tribos, ou quase todas elas, as 12 tribos. E dos capítulos 23 e 24, nós vemos também vemos no livro a despedida, claro, de Josué, como nós bem sabemos, daquele versículo muito clássico, quando Josué, no final de sua vida, e já praticamente se despedindo do povo de Deus, porque a sua partida estava bem próxima, ele conclama o povo a refazer a aliança com Deus, e diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O texto que nós lemos, o capítulo que nós lemos, capítulo 7, o texto que nós lemos desse capítulo, está compreendido na segunda parte do livro, que vai dos capítulos 6 a 12. É exatamente os capítulos que dizem respeito à conquista da terra. E o que está acontecendo, irmãos, nesse capítulo 7, é que Josué, exatamente com seu exército, que já estão na terra prometida, que já conquistaram a primeira cidade da terra prometida, a cidade de Jericó. Você pode ver isso, por exemplo, no capítulo 6, no capítulo anterior. E já conhecemos a história da conquista de Jericó, o povo rodeando as muralhas de Jericó, e depois as muralhas caindo, e o povo invadindo a cidade, conquistando a cidade no poder de Deus. Depois que o povo conquista Jericó, o povo vai então lutar contra a cidade de Ai, vai procurar destruir a cidade de Ai, uma cidade muito menor do que a cidade de Jericó, um exército muito menor do que o exército de Jericó. Portanto, o povo percebeu que não era nem necessário ir todo o exército de Israel para lutar contra Ai, porque era um inimigo, podemos dizer assim, que não inspirava medo nem cuidado. Então o povo decidiu enviar apenas 3.000 homens. Mas, irmãos, o que acontece é que, indo esses 3.000 homens, eles são derrotados pelo exército da cidade de Ai, uma cidade tão pequena, um exército tão mínimo, tão pequeno, derrota o povo de Deus que estava num exército de maior quantidade. E isso trouxe exatamente esse contexto dessa situação crítica, trouxe ao coração de Josué, do povo de Deus, trouxe exatamente desânimo, trouxe medo, enfim, trouxe insegurança a partir disto que aconteceu. E o texto nos fala na sequência, meus amados, por que aconteceu aquilo, e mostra que havia um homem no meio, um dos soldados daquele exército do povo de Deus, que exatamente havia praticado algo que não deveria praticar, e por conta disso trouxe toda essa insegurança, trouxe todo esse medo ao povo de Israel, como se fosse exatamente uma síndrome, tomando realmente no sentido figurado, como já falamos. Eu gostaria de olhar para esse texto e pensar nesse texto, observando o seguinte tema: os perigos
da síndrome de Acã. Os perigos da síndrome de Acã. Quais são os perigos da síndrome de Acã? E eu já quero adiantar aqui que a síndrome de Acã, especificamente se referindo a esse texto, esse episódio, não é outra senão o ato de pecar deliberadamente contra Deus. Pecar deliberadamente é você cometer algo que você sabe, que você tem já consciência que é pecado, que Deus condena na sua palavra, que Deus não se agrada, que Deus realmente abomina muitos deles. Mas mesmo assim, mesmo sabendo, o crente mesmo sabendo, mesmo tendo essa consciência, mesmo assim ele decide pecar, mesmo sabendo que vão ter consequências, mas ele decide assim mesmo pecar, mesmo realmente tendo a condição de não pecar, de realmente fugir daquela situação para não cometer o pecado, como por exemplo José do Egito assim o fez, por exemplo, na palavra de Deus, mas mesmo assim o crente decide pecar. Isso é pecar deliberadamente, e foi isso que Acã fez, e não somente ele, envolveu também sua família. E a isso queremos chamar aqui, figuradamente, como já falamos, de a síndrome de Acã. Pecar deliberadamente contra Deus, consequentemente contra o povo de Deus, e instalou realmente uma situação de medo e de insegurança e de derrota também no meio do povo de Deus. Os perigos da síndrome de Acã. Em primeiro lugar, desperta a síndrome, porque um dos perigos é despertar a ira do Senhor contra o seu próprio povo, irmãos. No versículo 1 que já lemos, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, etc., da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, a ira do Senhor, ela se acende, não somente, preste atenção, não somente contra a vida de Acã. A ira do Senhor se acende não somente contra a família de Acã, mas perceba que o texto nos diz que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, porque um homem no meio dos filhos de Israel decidiu prevaricar. Prevaricar é agir deslealmente, é agir com falta de fidelidade, é não ser fiel, é ser infiel. Então aquele homem foi desleal, aquele homem foi infiel, e como consequência aquilo despertou realmente a ira de Deus contra não somente ele, mas contra sua casa e contra todo o povo de Deus. Irmãos, quando Deus está irado com seu povo, Deus permite que seu povo muitas vezes experimente fracassos na vida. É o que nós já lemos aqui, versos 3 a 5, e já explicamos também. O povo de Israel, o exército de Israel, que venceu a grande cidade de Jericó, o grande exército de Jericó, agora vai lutar contra Ai, cidade pequena, exército pequeno, mas mesmo assim, o povo de Deus vai lamentavelmente, vai fracassar. Por quê? Porque Deus está irado contra o seu povo. Quando Deus está irado contra o seu povo, o povo perde a ousadia na realização da obra do Senhor. O texto nos fala, no versículo 5, na última parte, fala que o povo teve medo, claro. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. O povo teve medo diante daquilo que estava acontecendo. Quando Deus está irado com o seu povo, Deus não peleja pelo seu povo, irmãos. No versículo 12 nós lemos: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Deus está falando aqui no verso 12. Deus está dizendo: já não serei convosco. Por que isso, irmãos? Porque Deus está irado com o povo. Mas Deus está irado com o povo, não porque todo o povo realmente prevaricou, mas porque um homem só, no meio do povo de Deus, estava prevaricando. Um homem só
no meio do povo de Deus, estava fazendo aquilo que Deus não estava se agradando. Mas, irmãos, nós queremos entender o que foi que, de fato, Acã fez para despertar tanto assim a ira de Deus. Mais na frente, o texto vai mostrar. Mas aqui no versículo 12, Deus já adianta. No primeiro versículo, perceba, diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Nas coisas condenadas. E diz assim, que Acã tomou das coisas condenadas, e isso despertou a ira de Deus. Resumidamente falando, irmãos, Acã tomou para si o que ele não poderia tomar para si. As coisas condenadas aqui é que Deus já havia dito com relação à cidade de Jericó, que toda a cidade estava condenada, e que o povo, quando fosse lutar com a cidade de Jericó, a cidade antes de Ai, né, na sequência da luta, o povo realmente não ficasse com nada daquela cidade, porque toda aquela cidade estava condenada, tudo que pertencia àquela cidade estava condenada. Então ninguém deveria tomar para si algo daquela cidade, nenhum pertence dos povos daquela cidade, porque tudo estava condenado. Perceba no capítulo 6, no verso 18, tão somente Deus está aqui orientando o povo quanto realmente a peleja contra a cidade de Jericó. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Então Deus já havia dito, Deus já havia estabelecido que o povo não deveria tomar posse ou se apossar das coisas condenadas, daquilo que Deus condenou. Deus condenou toda aquela cidade, e o povo não deveria ficar com nada para si daquela cidade, porque a cidade já estava condenada. E Acã tomou sim, Acã tomou uma capa, Acã tomou para ele ouro, prata, mas espera aí, o ouro e a prata Deus não condenou. Veja no versículo 19 ainda do capítulo 6. Porém, Deus diz, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então, irmãos, está percebendo que Deus, antes do povo lutar contra a cidade de Jericó, Deus disse: a cidade está condenada, tudo está condenado, portanto você não deve ficar com nada daquela cidade, e tudo que for de prata, de ouro, de bronze, de ferro, todo e qualquer utensílio de prata, de ouro, de bronze, de ferro, será consagrado ao Senhor. Então também o povo não poderia ficar para si, tomar para si, ou se apossar da prata, do ouro, do bronze, do ferro. O que foi que Acã fez? Se apossou tanto da prata como do ouro, que eram coisas consagradas ao Senhor, deveriam ir para o tesouro da casa do Senhor, não é? Eram coisas consagradas ao Senhor, ele não poderia tomar para si, Acã não poderia tomar para si, não poderia ficar consigo. Como Acã também tomou uma capa, e que no caso estava condenada. Então, exatamente, irmãos, porque Acã fez isso, então isso despertou a ira do Senhor contra, repito, não somente contra ele, Acã, não somente contra ele e sua casa, mas contra todo o povo de Deus. E Deus diz, porque há coisa condenada no meio de vós, aquilo que Deus condenou, aquele servo, ou nenhum dos servos de Deus ali, deveriam tomar posse e usar para si. Então, esse é um dos grandes perigos da síndrome de Acã, meus amados irmãos, é suscitar exatamente a ira de Deus no meio do povo de Deus. Perceba que o que ele fez em particular, o que ele fez no seio da sua casa, ele escondeu esses objetos. O que ele fez lá repercutiu no meio do povo de Deus, repercutiu na vida espiritual do povo de Deus, repercutiu na vida espiritual da igreja de Deus daquela época, e trouxe realmente, despertou a ira de Deus para com o seu povo.
Esse é um dos perigos da síndrome de Acã. Um segundo perigo da síndrome, ou um outro perigo da síndrome de Acã, irmãos, em segundo lugar, é que a síndrome de Acã, ela denuncia quebra de aliança com Deus. Veja no versículo 11 do capítulo 7, Deus fala assim: Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, escondeu, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Veja o termo que Deus usa aqui. Deus fala assim: e furtaram. Se Deus disse que não era para tomar para si, e eu quero adiantar aqui, irmãos, e dizer que era muito normal, era bem natural e normal. Todo o exército, quando ia para uma batalha que vencia o inimigo, então os despojos da batalha eram distribuídos com os soldados. Isso era muitíssimo normal. Então o soldado já ia para a batalha sabendo que se o exército dele fosse vencedor, ele ia ter direito a vários despojos ali, não é? Ele ia ter direito a muita coisa. As riquezas daquele povo vencido iria pertencer então a esse exército que foi campeão, vencedor. E os soldados iriam receber esses despojos. Mas Deus disse: não. A cidade de Jericó está condenada e ninguém fica com nada. Só deve guardar o ouro, a prata, o bronze e o ferro, porque vai para a casa, vai para a obra do Senhor, vai ser consagrado para o Senhor. Então, quando Deus revela aqui, ele diz: e furtaram. Por que furtaram? Porque não era dele. Pertencia a quem, irmãos? Pertencia ao Senhor. Mas ele furtou, ele roubou do Senhor o ouro, a prata. Ele roubou do Senhor aquilo que era do Senhor. Ele ficou para si. E com isso, irmãos, ele estava quebrando a aliança com Deus. É o que Deus explica aqui, exatamente no versículo 11. E violaram a minha aliança. Irmãos, nós precisamos ter o máximo de cuidado também nos dias de hoje, porque muitas vezes nós estamos também quebrando a nossa aliança com Deus nos dias de hoje, quando nós pecamos deliberadamente. Muitas vezes pecamos deliberadamente, aquilo que aqui estamos chamando figuradamente de a síndrome de Acã, pecar deliberadamente. Ele sabia que não podia, Deus já havia dito que ninguém poderia ficar com aquilo que iria pertencer a Deus, e também com as coisas condenadas, mas mesmo assim ele o fez. Pecar deliberadamente. Muitas vezes hoje pecamos deliberadamente, sabemos que não podemos fazer, não devemos, Deus condena, mas mesmo assim pecamos. Muitas vezes, por exemplo, pecamos deliberadamente quando abraçamos, por exemplo, e aceitamos um namoro misto, onde Deus condena na sua palavra, ou um casamento misto. Quando, muitas vezes, algumas pessoas acham que a prática do ficar é algo muito normal e natural, e assim o fazem. Quando, muitas vezes, não temos assiduidade na igreja, considerando realmente os dias normais, e faltamos à igreja sem realmente uma justificativa. Quando, no seio da família, o marido trata a esposa com amargura na sua alma. A Bíblia nos diz em Colossenses que Deus condena isso. Deus diz que o marido, o esposo, não deve tratar a mulher com amargura. Mas mesmo assim tratamos, mesmo assim convivemos, e sabemos que não estamos agradando a Deus, estamos pecando deliberadamente. Pecamos deliberadamente quando a esposa não é submissa ao esposo, a esposa é crente, o marido crente, ela não é submissa, mas ela sabe que a Bíblia diz que tem que ser submissa nos termos da palavra de Deus, é claro. Mas ela assim não faz, e não faz sabendo que deveria fazer, está pecando deliberadamente. Quando os filhos se tornam rebeldes e desobedientes aos pais, filhos crentes, que conhecem a palavra e sabem que realmente a Bíblia nos ordena, e Deus nos ordena na palavra,
aos filhos serem realmente obedientes aos pais, aos filhos honrarem aos pais, serem obedientes aos pais. De forma tão clara, a Bíblia nos fala sobre isso, mas mesmo assim, os filhos crentes, sabendo disso, mesmo assim, decidem desobedecer, decidem se rebelar contra os pais. Agimos ou pecamos deliberadamente, irmãos, quando muitas vezes não queremos perdoar aqueles que nos ofendem. Isso começa às vezes dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da família, e se estende muitas vezes na convivência, na igreja, ou quem sabe lá onde estudamos, trabalhamos, etc, etc. Quando não queremos realmente perdoar e sabemos que devemos perdoar, porque é assim que Deus requer de nós, mas não o fazemos. Quando muitas vezes pecamos deliberadamente também, irmãos, quando muitas vezes cometemos o pecado, por exemplo, da maledicência, falamos contra pessoas, falamos mal de irmãos, falamos mal de parentes, familiares, falamos mal de pessoas que convivem conosco, quando sabemos que a palavra de Deus condena tal prática, mas mesmo assim, de forma muito consciente, fazemos isso. Estamos pecando deliberadamente. Estamos fazendo como Acã também fez, guardadas as devidas proporções. Sabemos que é o errado, sabemos que não é o certo, sabemos que Deus condena tal coisa, mas mesmo assim nós fazemos porque queremos fazer. Síndrome de Acã, a síndrome de Acã, meus amados irmãos, tem seus perigos, é muito perigosa. E o terceiro perigo dessa síndrome, considerando aqui na sequência do texto, é que essa síndrome, irmãos, dentre tudo aquilo que já falamos, além de tudo aquilo que já falamos, ela produz preocupação e aflição no coração da liderança da igreja. Considerando aqui o texto, os versículos 6 a 9 deste capítulo 7 que estamos aqui considerando, deixa claro que a liderança, a partir de Josué e os demais líderes com ele, de fato afligiram seu coração, a sua alma, quando viram a derrota do seu exército contra aquela pequenina cidade, contra aquele pequenino exército, comparando com o exército de Jericó, meus amados irmãos. Verso 6 diz assim: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel. Perceba que não foi por pouco tempo, até a tarde, dá a entender que começou pela manhã e se estendeu até a tarde. Josué foi se humilhar diante de Deus, juntamente com os anciãos que estavam consigo, e deitaram pó sobre a cabeça. Era um ato, uma forma de se humilhar diante do Senhor, bem conhecida no Antigo Testamento. Verso 7 diz: disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. E continua diante do Senhor, afligindo a sua alma e afligindo o seu coração. Por que isso, irmãos? Porque esse é um dos outros perigos da síndrome de Acã. É produzir preocupação, aflição no coração da liderança da igreja. Muitas vezes acontecem coisas nas vidas dos membros e famílias da igreja e a liderança não está sabendo, e que a liderança não está sabendo, não toma ciência, mas as coisas estão acontecendo e, como consequência, interfere na vida da igreja, interfere na vida espiritual da igreja, interfere no andamento da igreja, mas a liderança não sabe o que está acontecendo, não sabe o porquê. Isso, claro, que produz aflição na alma da liderança, dos líderes. O texto nos mostra que até então Josué não sabia o porquê daquilo, o porquê daquela derrota contra um exército tão pequeno. Ele não entendia, mas nós acabamos de vencer uma cidade tão grande, de Jericó, de forma extraordinária. As muralhas caíram, ruíram, sucumbiram, e nós avançamos e vencemos no poder de Deus. E agora, diante de um desafio tão pequeno, tão mínimo, somos derrotados. Famílias, o
que acontece dentro do seu lar, dentro da sua casa, pode suscitar a ira de Deus, pode afetar o povo de Deus por completo, pode minar a espiritualidade do povo de Deus de certa forma, em certo aspecto. Portanto, nós famílias devemos vigiar, sermos vigilantes dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para não estarmos incorrendo também na síndrome de Acã e confundindo o povo de Deus. Esse é um dos perigos, mais um perigo, é exatamente causar ou gerar ou produzir aflição no coração da liderança da igreja, onde muitas vezes a liderança não sabe o que está se passando, o que está acontecendo. Ninguém fala, ninguém diz, todo mundo calado, e as consequências acontecendo no meio do povo de Deus. Mas, irmãos, em último lugar, e para encerrarmos, essa síndrome tão perigosa, tão danosa para o povo de Deus, a qual aqui estamos chamando da síndrome de Acã. Essa síndrome, sim, tem cura pelas mãos de um especialista que se chama Jeová Rafá. O Deus que cura, louvado seja o nome do Senhor. Se você observar dos versículos 10 a 15, então Deus se levanta e vai tratar a situação, e vai tratar aquele mal, e vai tratar aquele pecado, e vai exatamente trazer o remédio para aquela síndrome, vai curar o povo de Deus, para que o povo de Deus volte a ser um povo vencedor, volte a ser um povo vitorioso sobre a terra. Versículos 10 e 11, nós podemos ver a diagnose santa, a diagnose de Deus. Deus dá o diagnóstico aí. Verso 10 diz assim: então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Josué estava se humilhando diante do Senhor, junto com os anciãos ali, até a tarde. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Verso 11 já lemos, Israel pecou. Esse é o motivo, é exatamente por conta disso. Há uma síndrome aí no meio do povo de Israel. Alguém deu brecha e a síndrome realmente lhe acometeu. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram. Já explicamos aqui, tomaram das coisas condenadas, no caso foi a capa que Acã ficou com ela, e furtaram, tomaram das coisas consagradas, que eram de Deus, e ficaram para si, furtaram. Ora, irmãos, apenas uma aplicação rápida aqui. Quando nós tomamos aquilo que é de Deus e ficamos para a gente, o que estamos fazendo? Estamos furtando. Isso me faz me lembrar, e quando eu estava lendo, até mesmo em casa, me faz me lembrar dos dízimos e das ofertas. E quando lá no livro de Malaquias, Deus fala para o povo que o povo estava roubando o Senhor, porque o povo não estava levando os dízimos à casa do tesouro. Dízimos e ofertas, não somente dízimos. Mas por que isso? Porque o dízimo não pertence a nós, pertence ao Senhor. O dízimo é algo consagrado para o Senhor e a sua obra, não nos pertence. E toda vez que a gente fica para a gente, daquilo que não é nosso, é do Senhor, daquilo que é consagrado ao Senhor, mas a gente fica para nós, o que estamos fazendo? Estamos roubando do Senhor, estamos quebrando a aliança com Ele, e isso, irmãos, também suscita a ira de Deus contra o povo de Deus, não somente contra quem está especificamente praticando, como foi o caso aqui de Acã, não somente contra a família dele, mas contra o povo de Deus. Então Deus diz o motivo no verso 11, Deus traz o diagnóstico, a diagnose do Senhor não falha. A dos médicos da terra podem falhar, mas a do Senhor não. Deus mostra para exatamente Josué o que é que estava de fato acontecendo. Depois dos versos 13 a 15, na sequência do texto, Deus dá a Josué uma estratégia para descobrir exatamente quem era a pessoa que estava causando tal
dano no meio do povo de Deus. Então Deus manda Josué ajuntar o povo. E ao ajuntar o povo, Deus manda Josué então ir atrás e procurar tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem. E assim foi. Eu não vou ler tudo aqui, os irmãos podem ler depois, mas passando tribo por tribo, tribo por tribo, quando chegou a tribo de Judá, o Senhor disse: é essa aqui. Então a tribo está ali. E a tribo estando ali foi por família por família, família por família. As famílias eram numerosas, família por família, família por família. Quando chegou na família que realmente pertencia a Acã, a qual Acã pertencia a ela, como o texto nos fala logo no início, não é? Repito o verso primeiro aqui, capítulo 7, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, aí vai dizendo aqui, sua família toda, né? Sua família toda, não somente o seu lar, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então, quando chegou na tribo de Judá e chegou nessa família toda aí foi casa por casa, e aí chegou na casa de Acã. Quando chega na casa de Acã, irmãos, então Deus mostra exatamente. A descoberta é feita. Veja do versículo 18. E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Caiu sobre Acã, filho de Carme, mesma coisa do verso 1, filho de Zebede, filho de Zera, da tribo de Judá. Verso 19, então, disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E Acã, de fato, irmãos, ele disse, verso 20, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Então ele sabia aquilo que estávamos falando desde o início. Ele sabia que o que ele tinha feito se constituía em pecado. Ele diz: verdadeiramente pequei. Ele sabia disso. Não é aquele tipo de pecado que a pessoa nem sabia que era pecado e acabou cometendo. Não. É pecar sabendo que está pecando, que está no erro, que está indo contra a palavra de Deus, mas mesmo assim pecar. Verso 21 ele diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, foi que ele fez? Cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Ele cobiçou. Ele, na verdade, depois de cobiçar, foi lá e tomou para si a capa, o ouro, a prata, e guardou na sua casa, e escondeu debaixo da sua tenda. Levou para sua casa coisas condenadas, que no caso era a capa, e coisas roubadas, que no caso, como já explicamos, foi o ouro e a prata, porque pertencia ao Senhor. Ele guardou na sua casa. E isso trouxe, meus irmãos, a destruição da sua casa. Trouxe destruição para o seu lar. Trouxe destruição para a sua família. E ainda afetou a vida da igreja naquela época. Então Acã revela, e ele diz tudo realmente que ele fez. E daí, meus irmãos, o que resta daqui para frente, nesse contexto, nesse episódio, é exatamente Deus exercer o seu juízo sobre a vida dele. Verso 22 em diante diz que Josué enviou então os mensageiros até a tenda dele e de fato trouxeram as coisas de volta. E verso 24 diz: então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Perceba que não só a família deles, mas todos os seus bens também foram destruídos. Verso 25, disse Josué: por que dos conturbaste? Perceba que
Josué estava conturbado, não somente ele, a liderança toda. O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. O texto vai dizer, irmãos, da palavra de Deus, que Deus exerceu juízo sobre aquele homem, não somente sobre ele, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua tenda, porque ele levou exatamente para o seu lar tudo aquilo que não deveria estar com ele, coisas condenadas e coisas roubadas, levou para o seu lar, para a sua casa e para a sua família. Deus exerceu juízo. Meus irmãos, nós precisamos vigiar nossas famílias, para que não esteja ou para que não haja em nossas casas coisas condenadas, aquilo que Deus condena. E quando eu falo coisas aqui, porque o texto aqui fala de coisas, mas que não haja em nossa casa, que não haja em nosso lar, não apenas coisas condenadas por Deus, que nós não devemos ter em nossas casas, mas que não haja também em nosso lar, em nossos lares, em nossas casas, práticas condenadas por Deus, práticas que se constituem verdadeiramente em verdadeiros pecados contra a palavra de Deus, contra Deus, que possamos vigiar o nosso lar, que possamos vigiar a nossa casa, para que não haja nada condenado por Deus ali, nem algo, nem alguma prática, irmãos, para que não haja em nossa casa também coisas que são consagradas a Deus e pertencem só a Ele, mas a gente fica conosco, como se fossem nossas, como se fôssemos nós os donos. E aqui eu falo, e volto a falar sobre dízimos e ofertas, porque o texto fala aqui de prata e de ouro, algo de valor que deveria ser encaminhado para a obra de Deus, e que pertencia a Deus porque foi consagrado a Deus e a sua obra. Quantas vezes fazemos isso hoje, ficando com algo que está consagrado a Deus, por Ele mesmo, Ele quem consagrou para Ele, para a obra dEle, algo que tem valor, para a manutenção da casa dEle, para a manutenção da obra dEle, e muitas vezes hoje nós ficamos para nós, e achamos que está tudo bem, achamos que está tudo tranquilo entre nós e Deus, e achamos, quem sabe, que Ele não está vendo. Se estiver vendo, Ele não vai fazer coisa nenhuma, vai deixar do jeito que está. E achamos que Ele vai continuar nos abençoando. Lê do engano, irmãos. O Deus que agiu daquela forma, daquela maneira com o seu povo, na liderança de Josué, naquela época de Acã, é o mesmo Deus de hoje. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é juiz. Ele exercita o seu juízo e exerce o seu juízo também contra nós, se pecarmos deliberadamente e continuarmos sem arrependimento, sem nos arrepender nessa mesma circunstância, nessa mesma situação. Uma síndrome, do ponto de vista figurado, é algo que vai, exatamente quando acontece, impõe medo, impõe insegurança, como aconteceu com o povo de Israel. Mas, meus amados irmãos, Deus é aquele que sara toda e qualquer enfermidade espiritual no meio do povo dele. Deus resolveu a situação do povo dele ali, porque se continuasse daquele jeito, o povo não iria vencer as outras batalhas que tinham pela frente, inclusive da própria cidade de Ai. Havia numerosas cidades a serem vencidas, havia numerosos exércitos a serem vencidos. Como o povo iria vencer se continuasse tudo como está? Como o povo iria vencer se Deus não tratasse aquela situação? Deus tratou aquela síndrome, resolveu da maneira dele. E diz a palavra na sequência do texto, que o povo de Israel voltou a lutar contra Ai, e venceram, e prevaleceram em nome do Senhor Jesus. Porque Deus não estava mais irado contra o seu povo, porque a aliança foi refeita, a aliança que outrora foi quebrada, agora foi refeita com Deus. Deus então deu a vitória e concedeu a vitória ao seu povo. Sabe, meus irmãos,
Repito, concluindo, muitas vezes estamos enfrentando essa mesma síndrome nos dias de hoje. E muitas vezes tudo começa dentro da nossa casa, tudo começa dentro do nosso lar. E nós não podemos dar lugar a essas coisas. Sejamos vigilantes com a nossa casa, que possamos fazer como fez Josué, que possamos nos humilhar diante de Deus. E se Deus nos mostrar que tem alguma coisa que não está agradando a Ele dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que possamos realmente a Ele pedir perdão, que possamos nos desvencilhar dessas coisas. Se há alguma prática, que possamos deixar de lado essa prática, que possamos nos consagrar a Deus e nos santificar a Ele. Assim, com certeza, Ele dará vitória à minha e à sua família, e Ele dará vitória ao seu povo, à sua igreja. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesses tempos difíceis, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus aplique esta palavra em nossos corações, não é? Que venhamos observar os ensinamentos de Deus para as nossas vidas. Se Deus fala ao nosso coração aquilo que nós podemos, que nós devemos fazer, não podemos deixar de fazer, mas aquele que Ele não faça, certamente a pena recairá sobre nós, se nós a Ele desobedecermos. Nós estamos chegando ao final do culto, né? Desde já eu quero agradecer por mais uma oportunidade, né? Mas antes de passar para o reverendo Eudes, eu gostaria só de dar aqui uns breves avisos, pedir já a ele que pudesse ser feito logo, né? Então, o curso de Teologia começou na quarta-feira passada, começou online, certo? E se você ainda quer dar o seu nome, tem como, né? Porque primeiro é uma introdução no primeiro dia, e tem como ainda você fazer isso, certo? É apenas R$100 por mês, você pagando em dias até o dia 5 de cada mês. Você paga inicialmente a matrícula, né? E o mês à frente você paga a mensalidade. Também o discipulado está acontecendo, né? Começou domingo passado e hoje foi o segundo dia, mas se você quer fazer, ou tem alguém que quer fazer ainda, está acontecendo também online aos domingos às 9h30 da manhã, certo? E também eu gostaria de lembrar, meus irmãos, que se você tem os seus dízimos e as suas ofertas, aqui vos fala o tesoureiro, né? Se você tem em casa seus dízimos, suas ofertas, e não tem como vir à igreja, que você possa me avisar para que eu vá até a sua casa e possa pegar. Mas se você tem e pode passar no meu trabalho e deixar lá, que vocês possam fazer isso, ou depositar na conta da igreja, certo? Nós devemos lembrar que nós temos, além das responsabilidades, dos compromissos financeiros da igreja, nós temos também a construção, que nós estamos, né, em andamento aí, fazendo algumas coisas, necessitando de comprar algumas coisas para o andamento da construção. Então, não esqueça de trazer, de fazer as suas ofertas também, certo? E eu estou à disposição de vocês, meus irmãos, para resolvermos essa situação, para que possamos assim dar andamento na obra do Senhor, para que possamos assim arcar com todos os compromissos da igreja, porque Deus tem providenciado, Deus tem abençoado a você, abençoado suas finanças, tem lhe dado o sustento, e a nossa responsabilidade para com Deus nós sabemos qual é. Deus possa assim, meus amados irmãos, estar abençoando cada um de vocês, e que vocês possam honrarem também com este compromisso, bem como todos nós honrarmos juntos com este compromisso, porque assim estamos fazendo aquilo que é uma ordem de Deus, trazendo a Ele o que devidamente é dele. Passo a palavra ao reverendo Eudes, que ele vai trazer as considerações finais, né? E que Deus possa estar abençoando toda a igreja em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes de orarmos, eu gostaria de cantar juntamente com a equipe que está aqui, um canto que já foi cantado. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo, eu quero ser um vaso novo. Este é um hino exatamente de consagração. É um hino, um cântico, digo, nós estamos nos quebrantando diante do Senhor, nos humilhando diante do Senhor. Em outras palavras, dizendo, Senhor, faz de mim como Tu queres,
Se há alguma coisa na minha vida, ó Deus, que é preciso mudar para que eu possa te agradar em tudo, que o Senhor assim trabalhe em minha vida. Se há algo, Senhor, em minha família que precisa ser mudado para que o Senhor se agrade do meu lar, da minha família, ó Deus, trabalhe. Então vamos cantar esse cântico. Esse cântico é uma oração. Então você que está aí em casa, cante também, louve também, ore também através da letra deste cântico. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és Oleiro, eu sou o vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento e eu quero orar pelas famílias da nossa igreja. Queremos orar. Muitas vezes nós colocamos diante de Deus nossas necessidades, tantas, né, quantas são elas. E claro que temos nossas necessidades materiais, físicas, muitas vezes emocionais, psíquicas. É importante apresentar tudo isso a Deus. Só Ele pode suprir em Cristo cada uma de nossas necessidades, como diz a palavra de Deus. Mas nós queremos apresentar agora as famílias da igreja e orar pela vida espiritual de cada família, pela vida espiritual de cada lar. Quantas pessoas são desanimadas espiritualmente? Precisamos orar mais, precisamos buscar mais o Senhor, precisamos nos lembrar do nosso culto individual e particular que devemos prestar ao nosso Deus aí em casa. Precisamos nos lembrar do culto doméstico que deve ser prestado ao Senhor nos quadrantes do lar, da casa, da família. E claro, precisamos estar também na igreja, no culto solene. Quanta gente desanimada porque não tem mais se exercitado nos meios de graça, na oração, na leitura e meditação séria da palavra de Deus. Não tem mais se alimentado da palavra, não tem mais orado ao Senhor, se deleitado na presença do Senhor em oração. Está desanimado, desanimada, triste, sem forças espirituais. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Então busquemos o Senhor, busquemos esse maravilhoso Deus. Com certeza Ele vai nos restaurar, vai nos reanimar, Ele vai exatamente nos fortalecer. Dobre sua cabeça nesse instante, feche seus olhos, apresente sua vida e sua família nesta hora. Vamos orar ao Senhor pela vida espiritual do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Oremos. Santo e maravilhoso Deus,
Glorificado, ó Deus, e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Bendizemos o teu santo nome, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Sabemos que o Senhor nos concedeu pela tua graça salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos escolheu para ti mesmo antes da fundação do mundo. Tão grandioso privilégio é para nós pertencermos ao teu povo. Ó Deus, sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Sabemos que o Senhor é o nosso socorro, bem presente nas tribulações da nossa vida. E queremos nesse sentido, ó Pai, rogar pela nossa vida espiritual, pela vida espiritual do teu povo, pela vida espiritual da tua igreja, pela vida espiritual de cada família da igreja. Visita o teu povo com a tua graça, com o teu poder. Fortalece, renova, dá vida, Senhor, restaura a espiritualidade do teu povo. Retira, ó Deus, o que não te agrada do meio do teu povo, do meio das famílias da tua igreja. Tu sabes todas as coisas, tu conheces, tu sondas e conheces os corações, ó Deus. Clamamos, te apresentamos nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, concede a tua vitória ao teu povo, concede a tua vitória às famílias da igreja, porque assim fazendo, o Senhor estará também concedendo a vitória à tua igreja, Senhor. Te apresentamos, rogamos, clamamos e nos humilhamos diante do Senhor e assim suplicamos e esperamos em ti, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da tua igreja, das famílias, Senhor. Traz de volta para o teu convívio santo aqueles que estão longe de ti, afastados. Ó Deus, visita com o teu poder e graça. Pai amado, queremos ainda te apresentar a vida do pastor Enilson, que está ainda hospitalizado, Senhor. A vida do pastor Samuel, que também está hospitalizado, lutando contra a Covid-19. E tantas outras pessoas, irmãos e irmãs em Cristo, que também estão na mesma situação. Visita-os, Pai, com o teu poder e graça e concede-lhe a vitória a cada um deles, conforme o teu querer e a tua vontade e os teus santos propósitos em suas vidas. Leva-nos em paz, nos livra do mal. Assim te pedimos, ó Deus. Concede-nos uma semana debaixo da tua graça e da tua proteção. É assim que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebais a bênção, irmãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e a todos que nos acompanham, em nome do Senhor Jesus. Amém.